Sauda todas as pessoas que estão me assistindo com a paz do Senhor. E hoje, gente, a gente vai estar fazendo mais uma pregação para mais uma vez possamos estar adorando, glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor. Amém? A palavra de hoje se encontra lá em João, capítulo 8, versículo 1. Amém? João, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa palavra, acredito é uma palavra bem conhecida, né? E ela vai falar sobre a mulher que apanha adultério. É uma palavra bem conhecida. Irmãos, o versículo 1 vai dizer: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se a gente for ler João, capítulo 7, do versículo 32 até o versículo 53, no versículo 53 vai dizer: E cada um foi para a sua casa, porque do 44 até o 53, o 44 diz, de João capítulo 7, o 44 diz: E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então os servidores foram 45. Então os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe disseram: Por que ou não o trouxeste? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus também. Responderam-lhes, pois, os fariseus também. Responderam, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. É maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com Jesus, disse-lhes: Porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Então, irmãos, o versículo 53 diz: E cada um foi para a sua casa. Mas em João capítulo 8, versículo 1 diz: Porém, ou seja, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, acredito que quando a Bíblia diz: E cada um foi para a sua casa, do 40 até o 43, falaram sobre as opiniões, e ali tinha multidão. E já do 44 até o 53, falar sobre os principais sacerdotes e os fariseus. Então eu acredito que depois cada um foi para a sua casa. Só que a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 1, porém Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E o versículo 2 diz assim: E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentado-se, os ensinava. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Irmãos, então, Jesus ali, no Monte das Oliveiras, acredito eu, a Bíblia diz que pela manhã ele tornou para o templo. E aí um povo, a Bíblia diz que todo o povo ia e vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Então, a Bíblia diz que Jesus, sentando-se, ensinava aquele povo. E o versículo 3 diz que os fariseus, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher e estava apanhada em adultério. Acredito que ela tinha apanhada
apanhado em adultério. E o versículo 4 diz que, pondo-a no meio, disseram-lhe, acredito que os que levaram ela, né, os escribas e os fariseus, a Bíblia diz que, pondo ela no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, e aí o versículo 5 vai dizer que ele diz, né, para Jesus, que na lei Moisés mandou que tais fossem apedrejadas. E aí olha o que eles perguntam para Jesus. Tu, pois, que dizes? Irmãos, quando eles perguntam isso, a Bíblia diz no versículo 6 que eles estavam tentando para que tivessem de que o acusar. E como eu falei, se não me engano, eu falei que, mas em João capítulo 7, do 32 até o 39, a Bíblia vai dizer que eles queriam prender Jesus. Então, eles estavam procurando prender Jesus. Se a gente for em João capítulo 5, eles queriam, no versículo, a partir do verso 16 até o 47, a gente vai ver que eles queriam matar Jesus por Jesus ter curado no sábado. E depois, mais ainda, no versículo 18, se eu não me engano, por Jesus por Jesus falar que Deus era seu pai e fazendo-se igual a Deus. Então, eles queriam ainda mais matar Jesus. Então, eles queriam matar Jesus, mas como eu falei do versículo 32 até o 39, eles queriam prender Jesus. E no versículo... Então, eles queriam prender Jesus. E no versículo 44, a Bíblia continua dizendo que alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão sobre ele. Mão dele. E aí, agora no versículo 6, a Bíblia diz que eles queriam, e eles estavam perguntando isso para Jesus para poder tentar Jesus, porque eles queriam acusar, teve algum motivo para poder acusar Jesus, acredito eu, para prender Jesus. Então, quando eles perguntam, quando eles dizem a Jesus que Moisés mandou na lei que essas tais fossem apedrejadas, eles perguntam a Jesus, tu o dizes? Acredito eu, para poder eles ter alguma forma de acusar Jesus. De acusar, acredito eu, para prender Jesus. Versículo 7. E como perseverassem, ou seja, eles estavam perseverando. A Bíblia diz que eles estavam perseverando ali, acreditou em perguntar para Jesus. Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Irmãos, olha o que Jesus disse. Eles estavam ali. E a pergunta deles, acredito que era para Jesus responder sim ou não. Só que Jesus, irmãos, ele é onisciente, então ele sabe de tudo. Então eu acredito que Jesus sabia que eles queriam tentá-lo. Então olha o que Jesus diz. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E ali naquele momento, irmãos, acredito que ninguém atirou. Ninguém atirou. Porque qual é o ser humano, assim? A única pessoa que andou sobre a terra que não tem pecado nenhum, que é santo, foi Jesus. Mas o resto, todos nós pecamos. Então, ali ninguém acreditou, tacou pedra naquela mulher. Porque Jesus disse, né, se alguém, com outras palavras, mas mais ou menos isso, se alguém, né, não lançou, se alguém nunca pecou, melhor dizendo, que taque a pedra nela. E o único, irmãos, que poderia tacar a pedra naquela mulher era Jesus. O único. Porque Jesus, ele é e sempre foi o único homem que andou na terra que não tinha pecado. Então a única pessoa naquele lugar que poderia tacar uma pedra naquela mulher era Jesus. E ele não tacou. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então Jesus estava escrevendo ali na terra, acreditou. E a Bíblia diz, versículo 7, como a gente leu, e aí a Bíblia diz, ó, como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se. Então ele endireitou, e a Bíblia diz que depois ele se inclinou novamente e escrevia na terra. Versículo 9. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, irmãos, eles
ouviram isso de Jesus, depois que a Bíblia diz que depois que eles ouviram isso de Jesus, eles começaram a sair pelos mais velhos até os últimos, até os mais novos. E a Bíblia diz que só ficou Jesus e a mulher. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, ou seja, mais uma vez Jesus torna a se endireitar. E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, irmãos, quando eles chegaram para Jesus, os escribas e os fariseus, falaram que aquela mulher ela estava apanhada em adultério, acredito eu. Falaram que ela estava apanhada em adultério. E aí Jesus pergunta agora para ela, agora que só estava ela, Jesus, melhor dizendo, e ela. E Jesus pergunta a ela, aonde estão os teus acusadores, né? Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela, versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, o único que poderia condenar aquela mulher, o único que poderia tacar pedra naquela mulher, foi quem acolheu, foi quem, melhor dizendo, não condenou. Porque os outros ali não acredito, só não tacaram pedra nela, porque Jesus disse, né, que quem não cometeu pecado, que tacasse. Quem nunca tinha cometido nenhum pecado, que tacasse. E Jesus, irmãos, ele era o único que poderia tacar aquela pedra, ele era o único que poderia fazer isso. E ele não fez. E quando ela responde a pergunta dele, ele diz, nem eu. Quando ele pergunta, né, onde estão os acusadores dela, e ele pergunta, ninguém te condenou? Aí ela disse a ele, ninguém, Senhor. Aí Jesus disse, nem eu também te condeno. Irmãos, Jesus não condenou aquela mulher. Porque Jesus ele não veio ao mundo para nos condenar, mas ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, de Deus, né, operar aquilo que Deus, operar os milagres e as maravilhas que Deus para ele operar e salvar a humanidade. Mas Jesus não veio ao mundo para nos condenar, então ele não condenou aquela mulher. Mas ele diz, vai e não peques mais. Né? Então eu acredito que Jesus liberou perdão, ele deu mais uma chance para ela, falou, vai e não peques.